Muita gente perguntou também que você deu um prognóstico do carro elétrico que não chegará a, sei lá, Não. 150 mil unidades por ano. Mesmo vendendo carro elétrico. Como que é isso? Perguntando assim, pô, isso aí é sincericídio, não é não? Não é não. O que acontece, gente, com o carro elétrico? O pessoal, eles pegam curva de adoção de máquina de lavar louça, curva de adoção de máquina de lavar roupa, curva de adoção de ar-condicionado, curva de adoção de computador, de celular. E a curva é assim, né? Você tem aqueles inovadores, aquele 2,5% que sai alguma coisa ele já compra. Você tem o que eles chamam de early adopter, que é o cara que... os 10 primeiros por cento que ainda arriscam uma tecnologia nova. Você tem a early majority, que é quem compra, mas ele já espera mais um pouco para comprar. Você tem a late majority e você tem os que eles chamam de laggards, que é o mais conservador. É aquele cara que é super conservador, ele compra uma tecnologia nova em último lugar. Então a curva é assim. E a curva de adoção é assim. Aí eles falam, lançou televisão preto e branco. Você levou 5 anos ou 4 anos para fazer 10% da televisão. Aí depois começou a subir de maneira explosiva. Em 5 anos, 90% dos americanos tinham televisão. Mesma coisa, televisão a cor. Mesma coisa, celular. Mesma coisa, computador. Que o primeiro que viu isso foi o Steve Jobs. Que ele falou que todo mundo ia ter um computador em casa. E eles falam a mesma curva para carro elétrico. O que eles esquecem é que óbvio que uma televisão a cor é melhor que uma televisão preto e branco. Óbvio que uma máquina de lavar louça é melhor do que lavar louça. Óbvio que ar-condicionado é muito melhor que um ventilador. Óbvio que um celular é melhor que não ter celular. Carro elétrico, gente, ele não é melhor que um carro a gasolina. Ele é diferente. Mas ele tem alguns aspectos que prejudicam o usuário de carro elétrico. Então não é uma tecnologia. Tem uma foto conhecida em marketing, procurem na internet que vocês acham, que é Nova York em 1905. E está escrito, procurem um carro. Só tem cavalo e carruagem. Nova York em 1915, procura um cavalo. Não tem mais nenhum cavalo, só tem carro. Ou seja, em 10 anos, a população americana abandonou completamente o cavalo e comprou carro. E na época, olha que interessante, os argumentos de quem cuidava de cavalo grama tem em todo lugar. Onde é que você vai achar gasolina para o seu carro? Eles falavam isso. Exatamente como a gente fala hoje, como a gente fala de carregador. Mas qual é a diferença? É que o carro a gasolina, ele é de fato muito melhor que um cavalo. O carro elétrico, para urbano, ele é sensacional. Para viajar, ele é muito mais complicado. Ele tem problemas para você viajar. Então, mas eu nunca viajo. Mas eu quero ter um carro que possa viajar. É que nem, por exemplo, não sei se eu comentei da última vez, eu estou praticamente sempre sozinho no meu carro ou com minha mulher. Mas eu não compro um carro de 2 lugares. Por quê? Porque, às vezes, eu quero poder levar meu neto, minha neta, ou um amigo, e a gente vai no restaurante, dou uma carona para ele, porque ele está sem carro, veio de Uber. Mas é quase nunca. Mas eu quero poder ter essa opção. Então, eu não compro um carro de 2 lugares, não vende em nenhum lugar do mundo. Vende nada. Menos de 1% do mercado. Uhum. Então, bem menos que 1%. Então, o problema do carro elétrico é que é duro viajar. Vamos falar rapidamente, de novo, vou falar dos Estados Unidos. O mercado de carro nos Estados Unidos esse ano vai dar 15,7 milhões de automóveis. A estatística de mercado de automóveis no planeta Terra é dividida em 3 zonas. Você tem China, 27 milhões de carros. Você tem North America, que é Canadá, México, Estados Unidos, 18 milhões de carros, sendo 15,7 nos Estados Unidos, 1,5 no Canadá, 1,200 no México. Você tem Europa. A Europa tem que lembrar de adicionar a Inglaterra, porque às vezes a Inglaterra não entra mais porque não está mais a Comunidade Europeia. A Europa é mais ou menos, esse ano, 13 milhões de carros. E você tem o resto, que é ex-triad. Isso daí chama de tríade nas estatísticas. O que é o resto? O resto é 25 milhões de carros, onde você tem toda a África, 3, 4 milhões de carros. América do Sul, 4 milhões de carros, o Brasil é metade. Japão, 5 milhões de carros.
e todo o Sudeste Asiático e Austrália. Então, no mercado americano, 15,7 milhões de carros. Eles falam, carro elétrico esse ano nos Estados Unidos, 1 milhão e 100. 7,5%. 7,5% é a média. Califórnia. A Califórnia é um país, é uma região muito interessante, riquíssima, renda per capita $90 mil, Estados Unidos é 80, Brasil é 10, México é 12, Chile é 18, Alemanha 62, 52 Alemanha, 47 França e Inglaterra. Califórnia 90, eles são riquíssimos, 2 milhões de habitantes, 40 milhões de habitantes, 42 milhões de habitantes, e o mercado é o mesmo que o mercado brasileiro, 2 milhões de carros. Porra. Ou seja, com 40 milhões de... Quanto de elétrico? Na Califórnia, esse ano, quase 25%. Para ser mais preciso, 22%. Só que, quando você compra um carro elétrico na Califórnia, dependendo, carro caro, acima de 55, 60 mil dólares, não. Mas um Tesla X de 40... O Tesla básico custa 40 mil dólares. Um Tesla X equipadinho, 45 mil dólares, 65% do mercado na Califórnia. 45 mil dólares. Se você tiver algumas características de renda, ou seja, casado, solteiro tem menos, casado, renda não muito alta, etc., você tem 15 mil dólares do governo americano para comprar esse carro. 15 mil. Ou seja, em vez de 45, Tantinho. você paga 30. Bom, para vocês terem ideia, um Corolla lá é 25. Bom, se eu vou comprar um carro e alguém me dá 75 mil reais num carro de 225, eu também compro. Então, 7.500 é ajuda americana e o resto é ajuda estadual californiana, que tem muito dinheiro. Então, a Califórnia vai fazer 450 mil carros. Depois você tem Texas e Flórida, 100 mil cada um, 110, 110. E os Estados Unidos, se você tira esses 3 estados, o mercado americano é 12 milhões de carros. Fora Califórnia, fora México, fora Flórida, fora Texas e fora Flórida. Que era México. Califórnia também. Aí você tem 12 milhões de carros e sobra 1 milhão e 100, sobra 450 mil carros. Menos de 4%. Isso quer dizer o seguinte, nos Estados Unidos, com 7.500 dólares de ajuda do governo, carro elétrico é menos de 4% do mercado, fora essas três cidades, esses 3 estados. Vamos pegar a Alemanha. Então, só fazer um parênteses nisso. Por que nesses 3 estados a incidência de carro elétrico é maior? Texas, porque a fábrica da Tesla está lá. Tá, foi há pouco tempo, né? Foi há pouco tempo, mas mesmo assim, deu um boom depois que a fábrica foi lá. E Flórida, eu suponho que o sujeito que mora na Flórida viaja menos, porque o americano, eles têm o que eles chamam de driving season, que é nas meses de férias. Um americano que mora, por exemplo, na Nova Inglaterra, ele pega o carro dele e ele vai até o Colorado, ele vai até a Flórida, eles realmente gostam de dirigir 2, 3, 4 mil quilômetros com os carros deles nas férias. Isso é bem americano. E o cara da Flórida não precisa porque ele já está nas férias. Ele já está nas férias, já está no lugar de férias. Igual da Califórnia também. Mas o do Texas por ser patriota. A fábrica foi para lá. Entendi. E a Tesla tem 60% do mercado americano de carro elétrico. Ou seja, domina completamente. Porque os chineses não estão lá? Não. A China vende carro para a Rússia e para a Índia. E nos Estados Unidos, assim, se você vende hoje produto, por que todas as montadoras